Gente, antes de começar a falar sobre o tema do episódio de hoje, eu quero deixar uma dica para vocês assistirem aos vídeos do Marcelo Glazer no YouTube. Ele fala assim muito sobre física, muito sobre ciência, filosofia, mas sempre, a maioria dos vídeos dele sempre tem uma reflexão muito profunda, assim, sabe? Sobre a vida, sobre o nosso papel aqui na vida, sobre a nossa existência e até sobre espiritualidade. Ele é agnóstico, né? Ele não confirma e também não descarta a existência de Deus, mas ele fala muito sobre espiritualidade e eu tô apaixonada. Fica aí a dica pra vocês, tá? Estamos começando mais um episódio do Sua Manhã Mais Positiva. O meu nome é Juliana e eu sou a voz aqui do podcast. Vou dar uma dica que é sobre um livro que eu escrevi, que eu ainda não falei sobre ele aqui no podcast. Meu Deus, um absurdo. Esqueci de falar do meu próprio trabalho, então eu escrevi um livro, que é um livro com diversos textos, é um livro que você não precisa ler ele do começo ao fim, você pode ler do fim pro começo, abrir uma página e ler. É um livro bem curtinho, mas tem várias reflexões, vários pensamentos e algumas coisas assim que aconteceram que eu conto sobre esse lance de pensar positivo, de ver o lado bom das coisas. Então é um livro curtinho, mas que eu estou recebendo muito feedback das pessoas que estão gostando e que tá falando, olha, é um livro de cabeceira para ficar ali e a gente lê e relê sempre. E eu fico muito feliz, né? Então, é o livro Sua Manhã Mais Positiva e ele pode ser comprado diretamente comigo. Só me chamar lá no Instagram, @suamanhã ou @juaguilar. E no episódio de hoje, eu vou ler um texto para vocês, chamado A Lição do Rato. Que é um assunto que até depois que eu comecei a ler e ver as coisas do Marcelo Glazer, as reflexões dele, eu fiquei muito reflexiva sobre isso, porque a gente sempre se coloca no centro de tudo, né? Quando, na verdade, o que faz sentido mesmo é o coletivo, porque a gente é um conectado com o outro. Não importa se esse outro tá aqui do seu lado, ou se ele tá lá do outro lado do planeta, tá lá no Japão, tá lá na Tailândia, não importa. Nós somos seres que estamos conectados e a nossa atitude, sim, pode interferir na vida do outro, assim como a atitude do outro pode interferir na nossa vida. E aí, o texto é o seguinte, eu vou ler para vocês. A lição do rato. Um rato, olhando pelo buraco da parede, viu o fazendeiro e sua esposa abrindo um pote. Pensou logo no tipo de comida que haveria ali. Ao descobrir que era uma ratoeira, ficou aterrorizado. Correu ao pátio da fazenda, advertindo a todos. Há uma ratoeira na casa! Uma ratoeira na casa! Aí a galinha disse: Desculpe-me, senhor rato. Eu entendo que isso seja um grande problema para o senhor, mas não me prejudica em nada, não me incomoda. Aí o rato foi até o porco e disse: Há uma ratoeira na casa, uma ratoeira. Aí o porco respondeu: Desculpe-me, senhor rato, disse o porco, mas não há nada que eu possa fazer a não ser orar. Fique tranquilo que o senhor será lembrado nas minhas orações. O rato dirigiu-se à vaca e ela lhe disse: O quê? Uma ratoeira? Por acaso estou em perigo? Acho que não. Então o rato voltou para casa abatido para encarar a ratoeira. Naquela noite, ouviu-se um barulho, como o da ratoeira pegando a sua vítima. A mulher do fazendeiro correu para ver o que havia pego. No escuro, ela não viu que a ratoeira havia pego a cauda de uma cobra venenosa e a cobra picou a mulher. O fazendeiro a levou imediatamente ao hospital. Ela voltou com febre. Todo mundo sabe que para se alimentar alguém com febre, nada melhor do que uma canja de galinha. Só um parêntese nessa frase aqui, que eu sou vegetariana, então pra mim não é nada melhor, mas eu vou seguir com o texto. O fazendeiro pegou seu cutelo e foi providenciar o ingrediente principal.
Como a doença da mulher continuava, os amigos e vizinhos vieram visitá-la. Para alimentá-los, o fazendeiro matou o porco. A mulher não melhorou e acabou morrendo. Muita gente foi para o funeral. O fazendeiro então sacrificou a vaca para alimentar todo aquele povo. Ele teve que matar a galinha para fazer uma canja para a mulher que estava com febre. Depois ele matou o porco e depois ele matou a vaca. Moral da história: na próxima vez que você ouvir dizer que alguém está diante de um problema e acreditar que o problema não lhe diz respeito, lembre-se que quando há uma ratoeira na casa, toda a fazenda corre risco. O problema de um é o problema de todos. Esse é um texto que diz muito, né? É uma historinha assim simples, mas que nos diz muito. Quantas vezes a gente se anula no nosso próprio eu, individual, no nosso ego, sem pensar no coletivo, sem pensar no outro. E sem pensar, e às vezes a gente não consegue nem ter noção que uma pequena atitude nossa, do dia a dia ali, pode impactar tanto no mundo, tanto nas pessoas que moram na nossa casa, tanto nas pessoas que convivem com a gente. Uma pequena atitude pode fazer toda a diferença. E eu vou falar até como exemplo que as pessoas geralmente não gostam que fale, né? Principalmente no meu caso, eu sou vegetariana e quando eu falo algo sobre isso, muita gente acha, porque é vegetariano, tá falando besteira, que não sei o quê. Porque as pessoas às vezes falta conhecimento para elas, né? E a falta de conhecimento faz realmente que a gente tape os olhos e não enxergue as coisas. Mas, por exemplo, o fato de comer carne. Você não precisa parar de comer carne, mas só o fato de você reduzir o consumo de carne, ficar um dia na semana sem comer, 2 dias na semana sem comer, já vai ter um impacto gigantesco para o mundo. Porque a pecuária, gente, a pecuária é muito devastadora. É uma indústria que emite muitos poluentes, por exemplo. E acaba com o mundo. Acaba com o mundo. E a gente precisa do mundo, a gente precisa da natureza, a gente precisa do ar, a gente precisa de tudo isso. Só que a gente não enxerga, porque a gente... Às vezes eu converso com algumas pessoas e falo, eu adoro carne, eu não vou parar de comer carne. Tudo bem, mas você não pode consumir com consciência, pensando no próximo, pensando no mundo e pensando em você, né? Pensando que você vai deixar aí um legado, você vai deixar uma família. Mesmo que você não tenha filhos, vai ter alguém que você ama que vai existir daqui a um tempo quando você morrer. Então, a gente tem que começar a pensar no coletivo, pensar no outro. Isso eu tô falando de uma atitude que impacta as pessoas de forma global, mas também tem as atitudes, como do texto, que a gente pode sim ter empatia pelo problema do outro, né? Tentar ajudá-lo, tentar entender pelo menos, porque às vezes a gente não tenta nem entender, a gente vira as costas e pronto, porque a gente acha que a nossa verdade é a verdade, a única verdade, né? Quando na real, ninguém sabe a verdade nenhuma. Tem muita coisa obscura aí que nem os mais renomados cientistas descobriram. Então, por que a gente não pode se abrir para o outro, né? Por que a gente não pode se abrir essa possibilidade de se colocar no lugar das pessoas, assim como nós gostaríamos que as pessoas se colocassem no nosso lugar? E se ninguém se colocar no seu lugar, tudo bem, você tá fazendo a sua parte, a sua consciência tá limpa. A gente não tem que andar com a manada sempre, né? Fulano fez, então eu vou fazer também. Por quê? Você é igual ao fulano? Ou você é um ser único, individual, mas que toda essa sua característica única e individual pode contribuir com o outro, até mudar essa mentalidade dele. Vamos pensar sobre isso, vamos começar a refletir mais sobre o que é o amor, né? Sobre o que é a vida, sobre a nossa existência. A gente tem que começar a fazer diferença no mundo. A gente não nasceu por nascer. A gente não tá aqui só pra trabalhar, pagar conta,
dar um passeio no parque, fazer uma viagem e pronto, viver esse ciclo contínuo. A gente está aqui para contribuir para a evolução do mundo. A gente já nasce com a genética modificada. Pode ver que as gerações vão passando e cada vez mais as pessoas falam: nossa, as crianças estão nascendo muito mais inteligentes, as crianças estão nascendo diferentes, nossa, com essa idade já tá sentando, já tá andando, já tá falando. Pode perceber isso. Então a gente já está em movimento, a gente está se modificando. E por que não modificar também as nossas atitudes? Pensando num bem maior. Tá bom? Esse é o episódio de hoje, é a mensagem que eu queria dividir aí com vocês. Vejam os vídeos do Marcelo. Quem tiver curiosidade sobre o meu livro, vai lá no Instagram que tem informações. E é isso, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu desejo que vocês tenham um dia incrível. Um beijo.